Todo sentido, né? Amém, igreja? Precisamos entender algo, igreja, nessa noite. Eu comentei rapidamente sobre isso no culto da virada, mas nós precisamos entender que muitas vezes Deus permite que nós venhamos passar por lutas, que nós venhamos passar por perseguições, para que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. Existem situações que vêm sobre as nossas vidas para que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. Deus precisa, às vezes, nos chacoalhar. Vai dar certo. Pode tirar? Não, tira não. Não tem. Nós precisamos despertar para aquilo que Deus nos chamou. E às vezes Deus vai dar um chacoalhão em nós, para nós cumprirmos aquilo que Deus deseja. E uma das coisas que Deus deseja que nós vamos fazer é o quê? É cumprir o ID, é fazer discípulos, é impactar vidas. Esse é o tema do nosso ano, impactando vidas. Então muitas vezes Deus vai ter que mexer conosco para que a gente saia de onde a gente está, para ir em direção àquilo que Deus projetou para nós. Igreja, porque há um clamor das pessoas. Quantas pessoas você conhece que estão aflitas, desesperadas, sem esperança, angustiadas, depressivas? E aqui eu quero que você entenda, né? Uma coisa, né? Uma coisa é eu lutar com a depressão, mas eu tenho uma esperança viva em Jesus, amém? É diferente você ter esperança e você não ter esperança. Eu tenho uma viva esperança, amém? Porque o meu Redentor está vivo, e um dia ele se levantará para me recompensar, e para recompensar todos aqueles que creem no nome dele, amém, igreja? Nós temos que estar com essa palavra viva dentro de nós, porque as pessoas estão clamando, elas estão desesperadas. Nós precisamos estar sensíveis a Deus, e nos colocar como instrumentos nas mãos do Senhor, para pregar a essas pessoas, para ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Porque, igreja, por onde nós passarmos, vidas precisam, e vidas têm que ser impactadas pela presença de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8, versículo 4. Abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8, versículo 4. Atos capítulo 8, versículo 4. A palavra de Deus nos diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos, malignos, saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Pule para o versículo 26. O anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, versículo 28, tá? Atos 8, 28. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a sua boca.
Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Desse próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Disse Felipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A mesma unção e o mesmo Espírito que esteve sobre a vida de Felipe está sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, encha-nos, Senhor. Encha-nos da Tua presença. Encha-nos da Tua glória. Encha-nos da Tua palavra. Encha-nos da Tua ousadia. Encha-nos da Tua força, Espírito de Deus. Encha-nos, Senhor, da Tua intrepidez. Encha-nos dos dons espirituais. Capacita-nos, Espírito de Deus, nesta noite, para que vivamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e viver, que é impactar vidas, que é cumprir a Tua missão, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Assim como Isaías foi tocado com brasa viva, toca-nos com brasa viva nesta noite. Purifica-nos com Teu fogo. Santifica-nos, Espírito Santo de Deus. Incendeia os nossos corações, ó Deus, com a Tua palavra. Espírito de Deus, quando a palavra é pregada, que os corações comecem a queimar. Deus, enquanto a palavra é pregada, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, fé será gerada em cada coração aqui nesta noite, ó Pai. No nome de Jesus, para a glória do Senhor que oramos. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, acho que vocês sabem um pouco disso, mas hoje eu quero desenvolver melhor essa palavra que Deus colocou no meu coração. Quando nós olhamos para Atos, nós vemos que a igreja ficou em Jerusalém por muitos anos parada. A igreja por muitos anos ficou em Jerusalém paralisada, estagnada, travada, sem cumprir o que Jesus tinha mandado eles fazer. Jesus tinha dado uma ordem à igreja. Jesus tinha dito em Atos capítulo 1, versículo 8: vocês receberão poder quando sobre vós descer o Espírito Santo, e serão as testemunhas em Jerusalém, Judéia, em toda a região da Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui nós olhamos a Atos capítulo 1 a Atos capítulo 8, passou pouco tempo, não, passou muito tempo, passou anos. Passou anos que a igreja continuava em Jerusalém. E a igreja continuava lá em Jerusalém porque estava muito bom lá. O Espírito de Deus se movia, vidas iam sendo salvas, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, muitas coisas estavam acontecendo naquela igreja. Mas chega uma hora que Deus tem que o quê? Falar: ei, vocês estão esquecidos daquilo que eu falei? Vocês vão receber poder, vai vir o Espírito de Deus, só que vocês vão testemunhar. Eu disse na virada que testemunha, a palavra testemunha ali significa mártir. E mártir é alguém que dá a vida por uma causa. E às vezes o pessoal pega lá Mateus 28, 18 a 20, eu vou até citar aqui no momento da pregação, e fala: a grande comissão. Gente, houve 5 comissões de Jesus. Nós temos a comissão de Marcos, que nós vamos ver aqui nessa noite. Nós temos a comissão de Mateus, nós temos a comissão de João, do Evangelho de João, que são momentos diferentes, em que Jesus está enviando os discípulos, e nós temos essa comissão de Lucas e temos essa comissão de Atos, versículo 1. Jesus, após a sua ressurreição, desde que Jesus ressuscita, o primeiro momento que Jesus aparece é o quê? Os discípulos estão com medo numa casa, isso é João capítulo 20, se eu não me engano, no 19. Jesus aparece, os discípulos estão numa casa fechada com medo. Jesus aparece no centro, falando: ei, olha para mim, eu sou o centro ainda.
E diz que ali Jesus sopra sobre eles. E diz que o quê? Aquilo já era um símbolo de que o Espírito de Deus iria soprar sobre eles. Ali é uma comissão. Nós vamos ver que Jesus, desde que Jesus ressuscitou, que ele aparece, qual a primeira coisa que ele fala? Vocês vão pregar o Evangelho. E vocês têm que fazer uma coisa antes de pregar o Evangelho. Vocês precisam orar. Porque não adianta você querer pregar o Evangelho sem antes você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa primeiro orar, porque quando a igreja orar, o Espírito virá e encherá a igreja. Quantos viram Jesus ressurreto, subindo aos céus? 500 irmãos, mais de 500 irmãos de uma só vez, né? Não é isso que está na palavra de Deus? 1 Coríntios 15, mais de 500 viram. Quantos ficaram orando? Atos capítulo 1, quantos estavam orando? 120. Não é todo mundo que vai orar. Mas eu quero dizer, se você está orando, não só você vai ser cheio do Espírito Santo, mas aqueles que estão à sua volta vão receber o mesmo poder, porque aquilo que você está buscando vai se derramar sobre quem está à sua volta. Porque a palavra de Deus diz que quem receber o Espírito, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero dizer que rio de água viva vai fluir de você se o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Se você está buscando ser cheio do Espírito Santo, ele vai fluir através da sua vida. Amém? Até quem não está buscando vai ser impactado pela presença de Deus que está à sua volta. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Então Jesus está falando, busque isso e vai e prega. Aí quer dizer, a igreja é cheia do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Mas a igreja cumpre o que Jesus está falando? Ou seja, às vezes nem a pessoa que é cheia do Espírito Santo está sensível àquilo que Deus quer fazer. Imagina os crentes que vivem na carne, né? Porque 1 Coríntios vai falar que Paulo vai falar assim, quis falar para vocês como mais espirituais, mas ainda tem que falar como se vocês fossem o quê? Carnais. Vou ter que voltar para o leito espiritual, vou ter que voltar para as coisas simples do Evangelho, vocês ainda são carnais. Então na igreja vai ter gente carnal, sim ou não? Vai ter gente espiritual? E até quem é cheio do Espírito Santo, às vezes vai demorar um pouquinho para entender o que o Espírito de Deus quer fazer e falar. Então a gente precisa depender de Deus. A gente precisa buscar o Espírito Santo, sim ou não, igreja? Sim. Mas um homem se levanta naquele dia, cheio do Espírito Santo e começa a pregar. Seu nome é Estevão. Estevão ali dá uma aula do Messias que viria, do Cristo que viria. Ele vai apresentar isso como Jesus que foi crucificado. Ele vai falar assim, vocês crucificaram ele. Ele vai falar que aquele homem cheio do Espírito, de um bom testemunho e sabedoria, vai dizer que ele é o que? Apedrejado. E quando ele é apedrejado, sabe o que ele fala? Ele fala as mesmas coisas que Jesus disse. Senhor, eu te entrego o meu Espírito, e Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão era um homem cheio de Deus, a semelhança de Jesus, ao ponto que na sua morte, ele repete o que Jesus falou na cruz. E ali a gente tem Saulo, né? Que está consentindo na morte de Estevão. Ele está, beleza, matou. Saulo, depois ele se torna Paulo, né? Ele está contente com aquilo. E a igreja precisa o que agora? Se movimentar. Os apóstolos ficam em Jerusalém, mas a igreja é o quê? A igreja dispersa pela Judéia, pela Samaria. Você vê isso em Atos 8, 1 ao 3. E é interessante notar, e ao mesmo tempo é um pouco triste, que a igreja só foi pregar, só foi fazer o que tinha que ser feito depois de passar muita luta. Mas nós vamos ver que aí eles começam a pregar as boas novas, porque eles são movidos da sua zona de conforto. Atos 8,4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Eu quero dizer para você, nada de bom é produzido na sua zona de conforto. Nada proveitoso virá da sua zona de conforto. O Evangelho é um evangelho de sacrifício.
O Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho de renúncia. Nós vamos ver isso em todo o Novo Testamento. O Evangelho é o Evangelho de abrir mão. O Evangelho é o Evangelho de dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Evangelho é o Evangelho que a minha carne está morta, a minha carne está crucificada com Cristo, eu já não vivo mais na carne, mas eu vivo pelo Espírito, eu tenho o fruto do Espírito. O Evangelho nos tira da nossa zona de conforto. Deus nos molda, Deus nos lapida, Deus vai tirando o que não presta, o Espírito de Deus vai enchendo, e conforme a água do Espírito entra, o que não presta, sai para fora. Você pega um copo sujo, você acabou de tomar, sei lá, um café, você põe na pia e lava, sai para dentro da sujeira, se você deixar que ocorrer, ou não? Sim. E se a sujeira está encrostada faz um tempo? Vai ser mais difícil, não? Existem coisas que quando o Espírito de Deus entra na sua vida, sai rápido. O que sai rápido às vezes? Parar de beber, parar de fumar, parar de adulterar, parar de ser, sei lá o que, mentiroso, alguns nem tanto, né? Mas assim, existem coisas mais visíveis que às vezes saem fácil e rápido da vida do crente. Mas é a ira, a dependência de Deus para lançar a ansiedade sobre Deus, a língua grande, a glutonaria, que vai falar que é pecado, o crente acha bonito falar, eu como muito, e é pecado. Deus vai ter pecado. Então o que acontece? São coisas que são mais difíceis de tirar, mas são coisas que o Espírito de Deus com o tempo ele vai enchendo e ele vai tirando. Ele vai nos tirando da nossa zona de conforto, ele vai mexendo com a gente. Aqui eu me lembro de Abraão. Abraão está lá no meio da sua parentela. O que Deus fala para Abraão? Abraão, sai da sua zona de conforto. Sai do meio da tua parentela. Eu tenho uma coisa para te mostrar, Abraão. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Sabe por quê? Se você se mover da tua zona de conforto, eu vou te abençoar. Você vai ser honrado e muitas famílias vão ser abençoadas através de você. Você em 2026 precisa sair da sua zona de conforto. Amém? Então fala comigo assim, eu em 2026 vou sair da minha zona de conforto. Porque quando nós saímos da nossa zona de conforto, lá Deus diz o quê? Abraão, tu serás abençoado e famílias serão abençoadas através de você. Quer dizer, 2026 vai sair da sua zona de conforto, porque a glória de Deus vai descer sobre você, vai impactar a sua vida, vai impactar a sua casa, vai impactar seus negócios, seus planos, seus projetos. Isso vai fluir através de você, e famílias serão abençoadas através da sua vida. Não sei o que eu estou falando, é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus! 2026, saia da sua zona de conforto, amém? Eu não estou falando que você tem que se tornar ativista, querer fazer um monte de coisa na igreja, é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Estou falando que você tem que ter um bom testemunho para quem está lá fora. Você precisa buscar mais a Deus. Amém? Então, quem se destaca no capítulo 8? Depois a gente testa de novo. Depois testa de novo. Amém? Glória a Deus. Gente, a gente está ajustando, amém? O louvor estava bom hoje ou não? Estava bom, né? Graças a Deus. Então a gente vai ajustando aos poucos, tá? Então vamos lá, graças a Deus, mas está ajustando. E, bom, vamos lá. Mas quem se destaca em Atos capítulo 8? Quem se destaca em Atos capítulo 8? Filipe. Filipe se destaca em Atos capítulo 8. E quem é Filipe? Filipe era um dos diáconos que haviam sido escolhidos para servir a mesa em Jerusalém. Atos capítulo 8. Filipe é escolhido porque ele era um homem de um bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Ele é escolhido para servir a igreja. Enquanto os apóstolos iriam se dedicar à palavra e à oração. Amém? E nós vamos ver em Atos capítulo 8, porque que por onde Filipe passava,
vidas eram impactadas por Deus. Então o tema da minha mensagem nessa noite é: por onde passar, vidas vão impactar. Amém? O tema da minha mensagem nessa noite é: por onde eu passar, vidas vão ser impactadas por Deus. Igreja, e aqui eu inicio a introdução mesmo, só foi contexto para você entender algo que estava acontecendo. Você tem impactado as pessoas com a presença de Deus, ou você tem impactado as pessoas de uma forma negativa e ruim? Um crente, um cristão cheio do Espírito de Deus, ele manifesta o quê? Salvação. Através dos seus lábios sai vida, através da sua boca não sai palavra torpe, mas só sai edificação e graça, conforme a palavra diz em Efésios 4:29. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, os seus lábios são usados para impactar. Infelizmente, não é crente, não. Eu creio que alguns não são crentes. Isso é normal. Jesus disse que o joio cresce no meio do trigo. O joio cresce no meio do trigo. Sempre vai ter joio no meio do trigo, sempre vai ter trigo no meio do joio. Não tem jeito. Mas existem pessoas que usam a sua boca para destruir. Eu quero que você faça um compromisso com Deus em 2026. Pastor, eu não vou ser guiado pela minha carne em 2026. Em 2026 eu vou ser cheio do Espírito Santo. E dos meus lábios vão sair só o que edifica, só o que constrói. Dos meus lábios vai sair salvação. Ao invés de ficar arrumando problema dentro da minha casa, ao invés de ficar arrumando problema no emprego, ao invés de ficar lidando com meus problemas internos, ao invés de ficar arrumando problema dentro da igreja, tentando achar problema e arrumando e criando problema, eu vou usar ali os meus lábios para impactar vidas. Eu vou usar os meus lábios para ganhar almas para Jesus. Eu vou usar os meus lábios para abençoar a minha casa. Eu vou usar os meus lábios para abençoar o meu emprego. Amém? Você que está desempregado. Ai, meu emprego, meu trabalho. Ai, minha empresa, meu negócio está muito difícil. Está bom. Quer que Deus tire a tua empresa? Quer que Deus tire o teu negócio? Quer que Deus tire o teu emprego? Então está ruim? Ah, não, pastor, eu queria algo melhor. Então ora para aquilo que você quer e agradece para aquilo que você já tem. Não reclama daquilo que Deus te deu hoje. E também tem que ver o tanto que você fez para alcançar aquilo que você quer viver também. Amém? E tem gente que quer na mão. Não é assim que funcionam as coisas. Você vai ter que pagar um preço também para disputar algumas questões. Amém? Amém. Um homem, uma mulher, assim como diz lá em Atos, como Filipe, como Estevão, um homem, uma mulher de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria, por onde passa, impacta vidas. Amém? Amém? Então, primeiro, anunciando o Evangelho com autoridade. Primeiro, anunciando o Evangelho com autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 18. O Senhor Jesus vai dizer assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus está falando assim: eu venci a morte, ressuscitei, vivo estou, vou subir ao Pai. Toda autoridade me foi dada, principados, potestades, hostes malignas, poderes dos dominadores das trevas, o que está nos céus e na terra, governos, autoridades, principados, tudo aquilo que atua nos céus e na terra. Toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Ele é o Senhor dos senhores. Amém? Amém? Ele é o Rei dos reis. Eu não canso de falar isso aqui no culto. Eu não canso de falar isso na igreja, porque Ele é, amém, igreja? O Senhor reina, Ele governa. Ele está falando assim: toda autoridade não foi dada. Agora sabe o que vocês vão fazer? Vão pelo mundo e preguem o Evangelho. A autoridade que está sobre mim eu estou dando à igreja. A autoridade que eu conquistei na cruz, no Calvário e na ressurreição dos mortos, eu estou dando a você. Essa autoridade agora é tua. Você tem autoridade para orar, para clamar o reino dos céus na terra. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Faz o teu querer sobre a minha vida. Faz o teu querer sobre a terra. Amém? E o que a gente vai fazer? A gente vai batizar. A gente vai ensinar. E a promessa de Jesus lá em Mateus 28:20 é o quê? E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está sozinho, amém?
Espírito de Deus está com você, em você e sobre você. Amém? O Espírito está dentro. Está com você, porque Ele é seu conselheiro, Ele caminha com você, Ele está sobre você, te enchendo, derramando sobre a sua vida, assim como a gente viu em Atos. Amém, igreja? Amém. Então o versículo 4 nos mostra que precisa a igreja ser dispersa para eles pregarem a palavra. E a palavra aqui, pregar, algumas versões aí, talvez na sua Bíblia, está anunciar. Essa palavra no original, ela é evangelizo. Evangelizo, que é o quê? Evangelizar. E o que é evangelizar? Naquela época era usada para quê? Era alguém que trazia boas novas. Tem hora que eu queria que o pessoal me evangelizasse, só trouxesse boas novas para mim, amém? Só trouxesse boas novas, mas cada dia uma luta nova, amém? Vamos caminhando, cada dia um problema novo. Mas o que é evangelizar? É trazer boas novas. E o que é pregar o evangelho? É pregar as boas novas. Você estava morto nos seus delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Você estava condenado ao inferno. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, porque Deus nos amou, veio à terra, morreu numa cruz, derramou o seu sangue, purificou do nosso pecado, quebrou as cadeias do inferno sobre nós e de Satanás, nos fez livres, e agora nós podemos ter salvação. Agora a gente pode falar: eu sou livre. Agora eu posso ter a certeza de que eu tenho uma vida eterna em Jesus. Glória a Deus. Evangelizar, levar as boas novas de Jesus. Mas a igreja, como eu disse, precisou ser perseguida. E ela é perseguida, ela vai para onde? Judéia e Atos vai nos mostrar isso. Atos 8, versículo 1. Final do versículo 1 você vai ver aí o quê? Que eles começaram a pregar na Judéia e na Samaria. Mas aí, como eu disse, nós vamos focar muito em Filipe. Filipe se destaca aqui. Filipe servia a mesa da igreja. Filipe que era diácono. Filipe que era um homem cheio de Deus. Agora ele não somente serve a igreja. Agora ele também faz o quê? Ele se torna um evangelista. Ele se leva alguém que leva as boas novas. Ele serve, mas ele prega. Em qual região Filipe vai pregar? Filipe vai pregar nos palácios, Filipe vai pregar nos melhores lugares que tem, nas melhores cidades. Filipe vai para onde? Samaria pregar. Quem quer pregar em Samaria? Ninguém quer pregar em Samaria. Porque o samaritano ele era considerado um cão. Né? O que é um cão? Eu sei que muitos gostam do cachorrinho, né? Mas para eles era um animal sujo. Eles consideravam os samaritanos um povo misturado. Um povo que não tinha se mantido judeu mesmo, israelita, porque se misturaram com outros povos. Tanto o samaritano não se dava com o judeu. Mas Filipe o quê? Mais uma vez, um homem à semelhança de Jesus, fala assim: eu vou pregar as boas novas a quem ninguém quer pregar. Deus quer que você pregue para quem ninguém quer pregar. Gente, quantas vezes eu já discipulei, cuidei de gente, aconselhei, orei de novo. Aí a pessoa fala assim: pastor, mas você vai aconselhar aquela pessoa de novo? Pastor, mas você vai falar com ela de novo? Pastor, mas você vai orar por ela de novo? Eu vou. Às vezes eu vou pregar para quem ninguém quer pregar. Às vezes você vai cuidar de gente que ninguém quer cuidar. Ou todo mundo aqui era lindo e maravilhoso quando chegou na igreja? Ou você era lindo e maravilhoso quando conheceu a Jesus? Não tinha pecado, estava tudo limpo? Não. Eu, pelo menos, quando eu me converti de verdade, cheguei na igreja que bebia, fumava, como eu falei, né, no culto passado, dava cabeçada na boca do meu pai, dava cabeçada na boca do meu pai bêbado. Às vezes, para muita gente eu não ia ser nada, mas Jesus já tinha uma história para mim. Jesus já tinha algo para a minha vida, para a minha história. Jesus quer que você vá em direção aos samaritanos. Jesus quer que você pregue a quem ninguém quer pregar. Jesus deu exemplo, pregando para aquela mulher samaritana à beira do poço, uma mulher rejeitada, excluída da sociedade. E aquela mulher se torna uma
evangelista também, porque ela prega para a sua cidade, aquela cidade que passa a ouvir Jesus. O Senhor Jesus pode usar a sua vida. O Senhor Jesus pode usar a sua vida para ganhar alguém. E é uma pessoa que você vai ganhar para Jesus, pode ganhar muitas vidas para Jesus. A gente tem o exemplo do pastor Roberto, uma missionária. Quando se batizaram, pastor? Só o senhor se batizou? A missionária batizou o pastor Roberto. Quantas vidas o pastor Roberto ganhou para Jesus? Em outras cidades que estão aqui, que não estão aqui, que estão pelo mundo aí afora. Quantas vidas? Por causa de uma vida de uma pessoa fiel a Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o Evangelho não é visto em números, mas o Evangelho é visto naquilo que Deus sabe que vai dar lá na frente. Amém? Vamos para Marcos 16. Felipe pregava, ouvia Felipe e sinais milagrosos que ele realizava. Deu unânime atenção ao que ele dizia. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo. Marcos 16, 15. Vão pelo mundo, pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Felipe pregava, sinais aconteciam, milagres aconteciam, demônios eram expulsos, enfermos eram curados, milagres aconteciam. Toda a autoridade, Jesus disse, que me foi dada nos céus e na terra. Vão e façam discípulos. Essa autoridade está sobre a sua vida, amém? Eu não sei como foi a sua conversão, mas eu, na minha conversão, no meu primeiro ano de conversão, eu fiquei doido, mergulhei nas coisas de Deus. Rapaz do céu, misericórdia, da forma que Deus me tocou, a forma que o Espírito de Deus derramou sobre a minha vida, me encheu, derramou de dons, coisas que eu achei que eu seria capaz de fazer, me capacitou. Preguei para a gente na rua, expulsei demônio. No meu primeiro ano de conversão, eu já estava expulsando demônio na rua, orando por gente, vendo gente curada. No meu primeiro ano de conversão, porque eu entendi que a autoridade não era minha, a autoridade era de Jesus. A única coisa que eu fiz foi dizer: Senhor, me enche, Senhor, me usa, eis-me aqui nas tuas mãos. Eu quero dizer para você que tem tempo de igreja. Às vezes você já tem um tempo de caminhada cristã, às vezes alguma dessas coisas já queimou no seu coração, e hoje já não queima mais. Você tem que falar assim: Senhor, Espírito de Deus, traz-me de volta a alegria da salvação, Senhor. Traz-me de volta a alegria de servir ao Senhor, Espírito de Deus. Traz-me a alegria, Senhor, de ganhar almas, de levá-las ao batismo. Deus, usa-me com poder e autoridade, porque eu vou ver vidas libertas, demônios sendo expulsos, vidas sendo curadas, libertas, restauradas. Senhor, não é através do outro, não, é através da minha vida. Eis-me aqui, Espírito de Deus, usa-me, Senhor. Quem quer ser usado pelo Espírito de Deus em 2026? Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus em 2026? Você vai ficar na sua zona de conforto, ou você vai ser um instrumento de Deus nas mãos do Senhor? E não é na igreja, gente. Eu não estou falando de igreja. Eu estou falando daquilo que Deus chamou para você viver na sua vida. Eu estou falando daquilo que Deus te chamou para viver no seu dia a dia. É ser cheio da presença do Senhor. É usar essa autoridade que está sobre a sua vida. Eu até conto, né? Beber algo mortífero não vai morrer. Eu até conto esse testemunho, né? Teve o pessoal da igreja lá que me converti na época, uma brincadeirinha que eles faziam. Alguém conhece um negócio que chama Butalax? Que é um laxante. Era jovem, né? Mão de jovem, o que eles faziam? Às vezes eles tinham o costume de pegar e despejar no copo do outro, ou tomar e ficar 2 dias no banheiro. Bem saudável, né? A brincadeira do jovem. Mas eles brincavam disso. Eu tenho a maneira do quê? De tudo aquilo que eu vou comer e beber, eu consagro a Deus. Estou lá no lanche. Consagrei meu lanche, meu suco, comi. Aí no outro dia meu amigo me ligou.
meu apelido era Foguinho, né? Por que será? O Foguinho, rapaz, aí, pilantra ele, né? Meu amigo Rafinha. Você não passou mal essa noite, não? Eu passei muito mal essa noite. Eu estou bem, estou normal. Tudo certo. Ele, mas você está bem mesmo? Eu estou bem, graças a Deus, tudo certo, tudo tranquilo. Aí ele ficou indignado. Como vai estar bem? Eu falei, estou. Aí depois, no outro dia, a gente se encontra e falou assim, você não vai que eu despejei o tanto que eu coloquei de guta lá, era para você ter tido diarreia a noite inteira, para você ter sido doente. Eu falei assim, eu consagro tudo que eu comi e bebo a Deus. Igreja, quer dizer para você, você crê na autoridade do Espírito de Deus que está sobre a sua vida? Você não tem que ter medo de macumba, você não tem que ter medo de nada. O Espírito de Deus que está na sua vida é muito maior que qualquer macumba. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você só vai falar, Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio da sua glória, eu quero ser cheio do seu poder, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Tem dia que a gente está sangrando por dentro, sangra mesmo, mas eu não vou parar, eu não vou retroceder naquilo que Deus me chamou para viver na presença dele. Eu sempre falo isso, eu posso estar rastejando, mas eu estou rastejando em direção a Jesus, eu estou rastejando em direção ao céu, eu estou rastejando em direção ao poço de água viva, para que eu seja cheio de novo, mas eu vou em direção ao meu alvo, e eu mantenho meus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Glória a Deus! Então Felipe, ele entendeu o que Jesus disse. Felipe entendeu que essa autoridade estava sobre a vida dele. Então ele prega, os demônios saem, paralíticos e mancos andam, versículo 7 de Atos 8. E Atos capítulo 8, versículo 8 diz assim: assim houve grande alegria naquela cidade. Uma cidade inteira foi impactada pela vida de um homem que se dispôs na presença de Deus. Gente, as cidades eram pequenas, tá? Você pega Belém, né? O pessoal pensa que foi um massacre de milhares e milhares de crianças. Não, Belém devia ter 300 habitantes. 300 habitantes. O povoado era menor ainda. As cidades eram pequenas e os povoados eram menores, né? Então, nem Belém tem 300 habitantes, os estudiosos falam que morreu em 10, no máximo 20 crianças, né? Não deixa de ser uma coisa terrível, lá com Jesus, né? As cidades não eram grandes, mas um homem que se colocou na mão de Deus impactou muita gente. Se você se colocar nas mãos de Deus, a sua casa vai ser impactada. As pessoas que estão no seu emprego com você vão ser impactadas. Pessoas que estão no seu bairro vão ser impactadas. Pessoas que estão à sua volta vão ser impactadas. Se você se colocar como um homem e uma mulher de Deus nas mãos dele. Eu testemunhei aqui, acho que não eram todos que estavam aqui, mas eu testemunhei no culto da virada, para a nossa alegria, não sei nem se ela vai ver depois, mas a gente se alegrou muito. A minha sogra entregou a vida a Jesus, verdadeiramente se batizou agora, final de novembro, né, Linda? Linda, final de novembro que sua mãe se batizou, né? Foi, né? Final de novembro. A minha sogra desceu as águas, entregou a vida a Jesus. Aí eu até disse assim, você acha que se eu não tivesse um bom testemunho, se a Liz não tivesse um bom testemunho, ela ia querer entregar para Jesus? E a minha sogra falava assim, nasci católica, vou morrer católica, não arredo o pé disso, vai ser assim a minha vida inteira. Mas ela entendeu verdadeiramente o Evangelho, ela entendeu que tinha algo a mais. Ela entregou a vida a Jesus, se batizou. Daqui a pouco vai ser meu sogro também. Amém? O meu sogro, que Deus já fez um milagre, porque na época que deu câncer na garganta dele por causa do cigarro, acharam, o dia que eu orei por ele, já estavam todo mundo chorando. Minha sogra, a avó da Leila, já tinham declarado ele morto, né? Sempre. Elas já tinham matado ele. Falei, gente, calma, a gente vai orar. E Deus vai fazer. Ele fez aqui? Fez. Ele fez a rádio? Fez a parte humana. Mas já faz mais de 5 anos. Ele já está em remissão. Porque Deus operou um milagre completo sobre a vida dele. Amém? Deus quer que você se posicione em 2026. Que você seja cheio do Espírito de Deus.
e as pessoas que estão à sua volta vão ser tocadas pelo Senhor. Glória a Deus. Leandro, quem que entregou a vida a Jesus tem um testemunho de vocês? Sua família. Deus tem muito mais, amém? Leandro, não, eu sei que está numa fase difícil, mas não se esmoreça, tá? Não desanime, você é um homem de Deus. O Senhor vai completar tudo aquilo que tem para completar. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Deus vai usar a sua vida em 2026. Deus vai te encher em 2026. E você vai viver coisas que você nunca viveu em Deus, mas isso é para quem quiser e para quem buscar. A fonte de água viva está lá. O pão vivo que desceu do céu está lá. A porta, Jesus disse que ele é a porta das ovelhas. A porta está lá, está aberta. Em 2026. Mas eu quero. 2026 tem que ser um ano diferente. 2026 tem que ser um ano de coisas novas sobre a sua vida, amém? E vai dizer que naquela cidade, versículo 8, houve grande alegria. Que haja grande alegria sobre a tua casa, que haja grande alegria sobre a tua família, que haja grande alegria sobre o seu trabalho, negócios, que haja grande alegria sobre o teu ministério. Haverá grande alegria no nome de Jesus. Porque não importa o que vai estar acontecendo em volta. O problema vai continuar? Sim ou não? Vai ter luta em volta? Sim ou não? Vai ter tempestade em volta? Sim ou não? Mas você vai ser cheio do Espírito de Deus, amém? E você vai enfrentar, vai caminhar e avançar no nome de Jesus. E aqui só para a gente caminhar para o segundo ponto, para a gente entender que essa parte que eu pulei, Felipe é usado com tamanho poder de um feiticeiro, conhecido como Simão, naquela cidade, com vários outros ele crê, e também é o quê? Ele também crê, é batizado. E aí vai lá Pedro, para lá vai Pedro e Tiago, né? Simão, cadê aqui? Pedro e João. Pedro e João vão para lá onde Felipe está. Clamam, o Espírito Santo de Deus desce sobre eles ali. Mas algo me chama a atenção aqui. Felipe estava tendo um ministério produtivo, sim ou não? Felipe era conhecido naquela cidade, sim ou não? Só que ele estava sensível ao Senhor e à voz do Senhor. E Deus manda ele pregar num deserto. Quem essa consciência deixa o ministério produtivo abençoado e fala assim: eu vou lá para o deserto, vou lá para o meio do nada pregar. Tem que ser alguém meio doido, sim ou não? Ou tem que ser alguém cheio do Espírito Santo? Às vezes as pessoas não vão nos entender. Às vezes as pessoas não vão entender porque você abriu mão de determinadas coisas, porque você tomou determinadas direções para a sua vida. Elas não vão entender porque elas são naturais e carnais. Mas se você é guiado pelo Espírito, isso que importa. O Espírito Santo Deus dando direção para a sua vida. Amém? Amém? E gente, a gente vive nesse mundo louco, corrido. E às vezes a gente não está ouvindo Deus como a gente tinha que ouvir. Nós vivemos dias que as pessoas estão cheias do mundo, cheias da carnalidade. E vazias de quem? Elas estão vazias de Deus. Elas estão cheias de opiniões, mas não conheceram ainda a opinião verdadeira, o Evangelho. Elas estão cheias de tantas coisas, mas não estão cheias da presença de Deus. Felipe não está preocupado com o holofote. Felipe não está preocupado em estar somente aqui, diante das pessoas, mas Felipe está preocupado também com uma vida. A gente está começando o ano, a gente coloca um monte de desafios, sim ou não? Nesse ano eu vou fazer isso, nesse ano eu vou não sei o que lá, nesse ano eu vou emagrecer, nesse ano eu vou para a academia, nesse ano eu vou correr, nesse ano eu vou construir, nesse ano a gente começa a projetar o ano. Você vai ter um propósito de Felipe para você em 2026. Senhor, não precisa ser nos holofotes, pode ser lá no deserto, mas eu vou ganhar uma vida para Jesus. Igreja, isso não tem que ser forçado, isso não tem que ser cobrado. Quem está ganhando para honra para Jesus? Não é nada disso. Mas o Espírito de Deus tem que encher você de tal forma que vai ser natural você pregar. Não vai ser cobrado por pastor, por igreja. É a Bíblia, não. Você vai ser cheio do Espírito, e o Espírito de Deus vai te mover. Não precisa ser forçado, não precisa ser cobrado.
O pessoal várias vezes já falaram assim, já chegaram para mim e falaram assim, pastor, você tem que cobrar os jovens assim, e não sei o quê, né? Aí tem gente que reclama, né, que cobra de muito, né? Não dá para entender. Então, você cobra demais, quando você cobra de menos, cada vez uma coisa. Tem gente que fala assim, pastor, você cobra muito. Tem gente que fala assim, você não está cobrando. Fica meio doido, né? Mas assim, eu não cobro ninguém de algumas questões. Por que eu não vou cobrar? Porque se o Espírito de Deus não convenceu ela, se ela não vai fazer por amor, se ela vai fazer para mim, eu não quero que faça. Eu não quero que ninguém faça nada para mim. Eu quero que as pessoas façam para Deus. Então tem que ser pedido e cobrado. Tem que ser falado, ó, sua função é essa, sua responsabilidade é essa com Deus, você tem Deus, seu ministério, então faça isso. Depois, eu vou ficar cobrando? Não vou. Por quê? Porque a responsabilidade dela com Deus. É se ela está cheia de Deus, que é o Deus ou não. É se ela quer fazer para o Senhor entendendo que ela vai ter um galardão lá no céu ou não. Não sou eu que vou dar galardão para ela. Porque se ela receber na terra, ela não vai receber no céu. É o Espírito Santo de Deus. Igreja, quantas vezes eu falei Espírito Santo de Deus nessa noite? Você vai sair daqui entendendo uma coisa: o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Você vai lá para o Apocalipse, o que é repetido várias vezes? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve, igreja. Amém? Amém. Segundo, ouça o Senhor se você quiser impactar vidas. Interessante que aqui no versículo 25, até Pedro e João, quando eles voltam para Jerusalém, eles voltam pregando o evangelho em povoados samaritanos. Pedro e João, os apóstolos tinham saído para pregar nos povoados samaritanos na Judéia? Não. Pedro e João foi levado lá por meio de quem? Filipe. E diz que quando eles voltam para Jerusalém, no caminho eles voltam pregando para quem? Em povoados samaritanos. Eu quero dizer para você, nesse ano, o seu posicionamento em Deus ministerial vai reavivar ministério de gente que está parada, de gente que não saiu do lugar ainda. Deus vai usar a sua vida para que pessoas voltem a se movimentar, a se mover naquilo que Deus quer fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. O Espírito de Deus se movendo através da sua vida vai fazer com que outras pessoas se movam em direção ao propósito e à vontade de Deus. Igreja, aqui quando nós estamos ouvindo ao Senhor, a gente vai para um lugar mais improvável, em direção ao deserto. A gente não fica questionando a Deus, a gente só ouve a Deus. João Batista pregava onde? João Batista pregava onde? No deserto. Jesus muitas vezes se retira e vai para onde? Lugares desertos. Tem hora que ele consegue orar, mas tem hora que lá no deserto o que o povo faz? O povo aparece. Não é assim, pastor? Vou lá para o meio do nada, aparece alguém. Surge alguém. Pastor, ora por mim, pastor, aconteceu isso. Não adianta. Se a unção do Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, vai chegar gente, você não vai saber nem explicar por quê. Mas Deus vai usar a sua vida até no meio do deserto para abençoar a gente, amém? Vai ser no meio do teu deserto, vai ser no meio do deserto dela, não interessa. Deus vai usar a sua vida para abençoar outras vidas, para impactar vidas lá no meio do deserto, amém? Amém? Dispõe-te, vai, levanta. O que Felipe faz? É para ir. Então eu vou. Ele obedece. Ele fica questionando. Ele não fica questionando. Só diz o quê? Que ele fez o quê? Ele se levantou e partiu. Levanta e anda. Levanta e caminha. Se levanta. Até no final da puta virada falei isso. Se levanta. Levanta. Sai desse chão. Se levanta de novo. Sai de onde você está. Se levanta. Vai ficar até quando prostrado. Vai ficar até quando reclamando pelos cantos. Vai ficar até quando murmurando. Não mudou. Reclamar não mudou nada. Murmurar não reclamou nada. Chorar pelos cantos não reclamou nada. Agora você chorar na presença de Deus. Você for como o salmista falar, brigando com Deus. Não, o salmista briga com Deus. Senhor, o Senhor me abandonou, meus inimigos. Mas daqui a pouco ele fala assim: Senhor, mas eu sei que o Senhor está vivo. Eu sei que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Briga, pode brigar com Deus. Mas briga em oração. Não briga reclamando. Briga orando, amém? Briga orando, Deus, mas isso, eu quero brigar com Deus orando, vai brigando. Aí o Espírito de Deus vem acalmando seu coração, vem trazendo paz, vai te enchendo de paz, vai te renovando, vai alinhando, aí você começa a entender as coisas vão entrando no lugar, suas emoções vão entrando no lugar, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim,
confia no Senhor. A tua alma vai entrando no lugar, as coisas vão entrando no eixo, você consegue ver de novo as coisas de forma clara e consegue caminhar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Não fica nessa bagunça da tua alma, das tuas emoções, dos teus sentimentos. Se alinha em Deus, ouve o Espírito de Deus. E aí Ele vai te dar a direção certa. Vai para lá. Felipe vai, ele levanta, ele anda, ele se dispõe na hora, não fica arrumando motivo, não, eu vou. Aí ele encontra um eunuco, ele encontra um homem que pela lei não podia entrar no lugar do templo, ele só poderia ficar lá fora. Ele não podia entrar, ele era eunuco. Havia uma lei que não permitia isso. Mas agora o Espírito de Deus, ele se move sobre toda a terra. Ele alcança a pessoa onde ela está. E ali Deus está alcançando mais um excluído. Deus está alcançando alguém de importância e de influência, porque ele era um homem de importância e de influência. E Deus vem alcançar através da sua vida pessoas de importância e influência, amém? Amém? Tem pessoas que Deus vai colocar no meio de gente grande, Deus vai te usar lá no meio de gente grande, amém? Não tenha medo. Deus vai te colocar no lugar de gente grande, pessoas grandes da sociedade, assim como colocou o Felipe, e vai te usar lá com poder e autoridade, para que pessoas que estão sem esperança venham conhecer Jesus lá também. Amém? Felipe era autoridade. Felipe não, o eunuco era uma autoridade, era um oficial importante. E ele estava buscando o quê? Ele estava indo a Jerusalém para adorar a Deus. Tantas pessoas estão com sede de Deus, mas estão buscando nos lugares errados. E quem tem a resposta? A gente tem a resposta. E as pessoas estão buscando Deus nos lugares errados. Você tem a direção para ela. Aquele homem estava com sede de Deus. Em versículo 29. E o Espírito disse a Felipe. Mais uma vez, quem anda com Deus, quem é cheio do Espírito Santo, ouve o Espírito. Pastor, como que é esse negócio de ouvir o Espírito? É uma vozinha, né? Filho, filha, faz isso, olha tudo. Não é assim. É um anjo que desce do céu, né? E fala, ó, os seis que te digo, o Senhor te mandou. Mas Romanos capítulo 8 vai dizer assim, que nós somos filhos de Deus, que nós não somos mais escravos do medo, e o Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos, que nós oramos e às vezes gememos de dor na presença de Deus, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito, como que ele fala muitas vezes? Ele traz certeza e convicção dentro de nós. Faz isso, tome essa direção, fale isso, tome determinada atitude. Como você sabe que é o Espírito Santo? Vamos lá. O Espírito de Deus coloca uma convicção no seu coração assim, você tem que orar por tal pessoa, você tem que dar uma palavra de Deus para tal pessoa. Muitas vezes na nossa cabeça vem o quê? Eu estou doido. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho coragem de fazer isso. Está pedindo para você amaldiçoar alguém? Está falando para você jogar pedra na vida de alguém? Está falando para você matar alguém? Está falando para você fazer alguma coisa ruim para a pessoa? Está falando, ora, dá uma palavra. É o diabo falando com você? O diabo quer que você ore por alguém? O diabo quer que você dê uma palavra de Deus para alguém? Isso não. Não. Meu irmão, se o Espírito de Deus tiver uma convicção dentro do seu coração, o Espírito não nos deu espírito de temor e covardia, mas de poder, de equilíbrio, de mansidão, de domínio próprio, de amor. Seja cheio do Espírito de Deus em 2026. Seja cheio da ousadia e da intrepidez do Espírito. Não tenha medo, vai para cima. Vai para cima. Sai da onde você está. Sai da sua zona de conforto, pelo amor de Deus. Amém? Sai da sua zona de conforto. E ouça o Espírito de Deus. Não adianta ficar arrumando desculpa para Deus. Aí, Senhor, como que eu vou pregar para aquele homem lá? Nunca vi ele.
Como que eu vou fazer isso? Não adianta a gente ficar dando desculpa para Deus. Ah, Senhor, está assim por causa disso. Está assim porque me abandonaram. Está assim porque me traíram. Está assim porque falaram mal de mim. Está assim porque os negócios deram tudo errado. Está assim porque minhas finanças estão muito complicadas. Está assim porque não sei quem na igreja fez isso. Está assim porque lá no trabalho meu patrão não coopera. Está assim porque não sei o que. Não adianta ficar dando justificativa para Deus. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele vai ficar arrumando justificativa. Um crente cheio do Espírito Santo vai achar solução. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, Deus não fica arrumando justificativa. Ela encontra soluções. Ela encontra solução em Deus. Porque ela encontra direção. Ela encontra caminho. Ela encontra trajeto, projeto, propósito. Amém? Amém? Mas tem que falar assim: Senhor, nesse ano eu quero ser cheio do Senhor. Quero ouvir a tua voz. Viver esse sobrenatural que a tua palavra diz. O pastor Roberto falou, tem pessoas que vão estar, ouvindo um louvor, vão estar lendo a palavra, vão ser tocadas por Deus. Você vai estar lá lendo a sua Bíblia, você vai estar lá orando, o Espírito de Deus vai se derramar sobre a sua vida, amém? Vai te renovar, vai te encher no nome de Jesus. Terceiro, se mova e o Espírito se moverá. Então o Felipe se move, ele corre para a carruagem. Ele vê o profeta lendo Isaías e pergunta: o que você está lendo? O que você está fazendo aí? O que você leu? Você está entendendo o que você está entendendo? Você entendeu o que você está lendo? Felipe não esperou alguém mandar ele, ele simplesmente foi e correu. É isso que tem que fazer, Senhor? Tudo bem, correu, foi, chegou lá. Está entendendo o que você está lendo aí? E aí, está entendendo alguma coisa? E aí o aluno diz: como que eu vou entender se não tem quem não que não explique? Como que eu vou entender tudo isso? E aqui tem alguns versículos que nos falam sobre isso. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem? Se não há quem o quê? Pregue. Quem prega? Está disposto a pregar? Ai, pastor, eu não tenho coragem de pregar. 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 16. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Você que gosta de futebol, você acredita no seu time de futebol? Você fala bem do seu time de futebol? Sim ou não? Quando você acredita em alguma coisa, você fala bem daquilo, você fala para os outros, você deixa claro para todo mundo, sim ou não? Olha, eu acredito nisso, eu confio nisso. Se um produto é bom, se uma coisa que você comprou para sua casa é muito boa, tantas coisas, esse carro é muito bom, isso aqui é muito engraçado, essa marca é muito boa, disso, aquilo. Quando você acredita em algo, você fala daquilo, sim ou não? Você recomenda. Existe algo maior e melhor do que a salvação em Cristo Jesus? Existe algo tão maravilhoso, poderoso, transformador do que a salvação em Jesus? Igreja, não tem nada maior do que o nosso Senhor. Não há nada maior do que Jesus. Será que nós realmente acreditamos que Jesus é bom, que Deus é bom? Será que nós acreditamos realmente que Jesus nos dá a vida eterna? Será que a gente acredita verdadeiramente no céu e no inferno? Será que nós acreditamos de verdade nisso ou não? Porque se eu acredito que Jesus é bom, eu vou falar que Jesus é bom. Se eu acredito que Jesus salva, eu vou falar que Jesus salva. Se eu acredito que Jesus transforma, eu vou pegar que Jesus transforma. E muitas vezes nós estamos falando de coisas boas da terra, mas não falamos daquilo que é melhor, que é a salvação em Jesus, que é o céu, que é a libertação, que é a transformação que Jesus gera. Amém? Se Jesus é bom demais, se Deus é muito bom, o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre. Os sacerdotes estão lá falando, na meditação do templo: o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O que acontece? Diz que a glória de Deus vem sobre o templo, ao ponto que os sacerdotes não conseguem ficar de pé na glória de Deus.
2026 você vai ser um sacerdote. Sacerdócio real. Nação santa. Povo do Senhor. Em 2026 você vai falar assim: Senhor, o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. E assim como a glória desceu sobre aqueles sacerdotes, você que é sacerdócio real do Senhor, a glória, a presença de Deus vai descer sobre a sua vida. Que 2026 seja um ano de adoração a Deus. Deus habita em meio aos louvores. Adora na sua casa, adora no seu carro, adora no seu trabalho, adora no ministério onde Deus te colocar. Você vai adorar a Deus. Vai tirar palavras assim para falar: Senhor, eu estou aqui para te adorar. O que vai acontecer com a presença de Deus? Ela vai alcançar onde você estiver, ela vai alcançar. Aonde você estiver, a presença de Deus vai se derramar sobre aquele lugar, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Um monte de coisa que nem está na pregação. Um monte de coisa que não está na pregação. Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai se mover. O Espírito de Deus vai se mover sobre a sua vida. Ele vai te usar como Ele quer. Amém? Amém. Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Vamos lá, falar para Filipe. Filipe era um homem cheio do Espírito, de bom testemunho, e disse, ele era cheio também de saber. O Espírito de Deus é o Espírito que dá a sabedoria. É o Espírito de Deus que nos dá a sabedoria. Gente, não existe isso de falar assim: pedi sabedoria, Deus me deu lutas, não sei o que. Não existe isso. Deus te dá sabedoria, sabe por que eu sábio? O que é o sábio? O sábio, em Provérbios, é aquele que vê o outro passando problema e ele aprende com o problema do outro. Ele precisa passar por problema. Por quê? Ele já tem a sabedoria do Espírito. Só dele olhar, ele já entende as coisas. Já sabe como você não tem que passar por problema. Amém? Já basta os problemas que a gente tem. Pedir sabedoria, eu nem vou pedir para. Então o Tiago está errado. O Tiago fala assim: peça a sabedoria e Deus vos dará. Isso aí é que o homem começa a mexer algumas coisas aí, vai inventar alguma coisa, não tem nada a ver. Peça a sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Peça a direção do Espírito, o Espírito de Deus vai te dar sabedoria, amém? Está na palavra, é o que está na palavra. E Deus vai te encher de sabedoria. E Deus vai te dar oportunidades. Colossenses 4, 5, 6. Vai ter oportunidades que Deus vai te dar. E como vai ser o seu falar? Temperado com sal. E a cada um você vai responder conforme a sabedoria que Deus te dá para lidar com aquela pessoa. Tem crente que é sem sal. O sal insípido, Jesus disse que vai fazer o quê? Pisar, que é no sal. Picanha sem sal. Costelão sem sal. Misericórdia. O que é isso? Isso é uma afronta. Misericórdia, vai lá um costelão, deixa lá sem sal. Imagina, você está desmanchando o costelão, você corta e não tem sal. Picanha. Se ela é picanha, não precisa cortar ela antes. Se ela primeiro, você fatia, depois chega no ponto que você quer, joga um sal de parrilha por cima. Ó, delícia. Mas tem sal. Tem crente que é sem sal, tem crente que é sal grosso. Salga até demais. Crente sal grosso, inconveniente. Fala até demais. Chato. Olha que cai, chega até agonia. Dá um copo d'água, pelo amor de Deus. Crente sal grosso. Não dá. Não dá nem para engolir direito. Não dá. Então você não seja nem um crente sem sal, nem um crente sal grosso. Tem gente que você vai ter que usar um pouquinho mais de sal. Você vai saber temperar. O que ele está falando aqui? Saiba como responder a cada um. Tem gente que você vai usar um pouquinho mais de sal. Tem gente que você vai poder falar bastante coisa. Tem gente que você vai poder ser mais, tomar decisões, direções de Deus, falar claramente mais algumas coisas. E tem gente que você vai ter que ser um pouquinho mais devagar, mas tem sal, não é insípido. É um pouquinho menos de sal. Você vai mais devagarzinho, você vai pelos cantos, você vai mostrando, vai dando um bom testemunho, uma oportunidade ou outra, você vai falando de Jesus. Pastor, como isso?
O Espírito de Deus vai te dar sabedoria para lidar com cada tipo de pessoa. Quem tem filho sabe que nenhum filho é igual ao outro. Tem filho, e pastor sabe disso também. Tem gente que, se você. Tem gente na igreja que eu tenho que chegar assim, dá uma voadora. Aí a pessoa fala assim: ah, pastor, entendi, obrigado. Tem gente que na igreja você fala assim: meu irmão, ó, por favor, entenda o que eu vou falar. Você ora, você jejua para falar com a pessoa. Aí você fala assim: não é bem assim, ó. A Bíblia fala: Deus quer de você assim, assim, isso aqui não está legal. Ai, o pastor acabou comigo. Ai, o pastor não gosta de mim. Ai, meu Deus, eu vou sair da igreja. Pelo amor de Deus. Gente, tem gente que é assim, você não. Tem gente que você tem que chegar aí. E tem gente que, a hora que você chega, ainda dá uma voadora nela, ela fala assim: ah, vou pensar, pastor. É difícil, tem gente que é mais difícil, entendeu? E tem gente que é mais delicada a coisa. Mas Deus vai te dar sabedoria. E você vai saber como agir com cada tipo de pessoa. Nos lugares em que você está, seja na sua casa, na igreja, no trabalho, Deus vai te dar sabedoria, inteligência. Daniel e seus amigos eram o quê? Cheios do quê? Cheios de sabedoria. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, Ele vai te encher de sabedoria no nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Quarto e último. Você vai impactar vidas aqui e você vai impactar vidas lá também. Você vai impactar quem está perto e você vai impactar quem está longe. Aquele homem eunuco, ele é impactado por Felipe. Ali o eunuco está lendo uma passagem acerca de Jesus. O eunuco está falando de quem que está falando isso? Quem que é esse cordeiro? Ele está falando dele mesmo, o profeta está falando acerca de si ou de outro. E diz que Felipe, a partir daquela passagem, ele vai anunciar as boas novas de Jesus. E aí ele vai, esse cordeiro, esse que foi para o matadouro, esse que foi humilhado, ele já veio. O seu nome é Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Ele morreu para te dar a vida eterna. Ah, ele morreu, imagina o Lucas falando, né? Ele morreu, Jesus morreu. Mas e aí? E Felipe, não, mas calma. Ele morreu, mas ele tinha falado que ia ressuscitar ao terceiro dia. E ao terceiro dia, eunuco, ele ressuscitou. E ele está à destra do Pai. E ele nos deixou o seu Espírito Santo como nosso consolador. Glória a Deus, igreja. E ele vai, ele prega. E diz que eles chegam a algum lugar que tem água. E ele pergunta a Felipe: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Felipe diz: você crê de todo o coração. O que ele diz que ele crê? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é Jesus, que Ele é o Salvador. Eu creio que Ele é o Cristo, o Messias, enviado de Deus para nos libertar. E eu creio que Ele também é o Filho de Deus. Ele é Deus em carne, que morreu pelos meus pecados. Eu creio que Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero ser batizado. Deus vai te usar para impactar uma vida em 2026. Que em 2026 você venha descendo batizado aqui falando: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E diz o quê? Que aquele homem é batizado. Felipe, quem que arrebata Felipe? O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não viu Felipe, mas ele ficou o quê? Cheio de alegria. Existem pessoas tristes, como eu disse, sem esperança, sem Jesus. Mas em 2026 você vai ser um instrumento de Deus.
ela vai ser cheia de alegria também, aquela pessoa. Ela vai ser cheia da presença de Deus através da sua vida. Deus vai te mover aqui, lá também. Deus vai te usar aqui na igreja, Deus vai te usar lá fora, Deus vai te usar no seu trabalho, Deus vai te usar na tua família, aonde você estiver, Deus vai te usar. O Espírito de Deus é quem vai te mover, assim como moveu Felipe. Amém? Glória a Deus. E o que Felipe faz? Porém apareceu em Azoto, indo para Cesareia. Felipe, o que ele fez? É a mesma palavra do versículo 4. Evangelismo. Felipe evangelizava. Felipe pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Certo momento Felipe está em Jerusalém, servindo a mesa. Ele vai para a Judéia, ele prega, ele vai para Samaria, vidas ali, uma cidade inteira é tocada, um feiticeiro se converte, vai para o deserto, ele prega, um eunuco se converte, o Espírito de Deus move, ele translada ele, vai para Cesareia, e ele faz o quê? Ele prega o Evangelho, ele evangeliza. Não importa se é aqui, se é lá, Deus vai te usar nos lugares que você colocar os seus pés. O Espírito Santo de Deus vai te usar em 2026 para impactar vidas. Amém, igreja? Glória a Deus!